louvado, engrandecido é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos presentes, ouvintes, internauta, aceite a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir Bonfim. Estamos aqui na Avenida Londrina, número 220, Jardim São Rafael, aqui na cidade de Ibiporã, Igreja Pentecostal Missionária Deus de Abraão. Convido a todos para estar conosco, em nome de Jesus, recebendo a bênção do Senhor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está nos céus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos na Tua presença. Ó meu Deus, para dar glória, ó meu Deus, para dar honra ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Mais uma vez estamos a glorificar a Ti, ó Pai. Mais uma vez estamos, ó Deus, no Teu altar, meu Pai, para clamar, suplicar de Tuas mãos a Tua misericórdia, a Tua bênção, meu Deus, em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, Senhor. Que as Tuas mãos nesta noite, meu Deus, se estenda sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que as Tuas mãos se estenda, meu Deus, em cada lar, em cada família, meu Pai, dando, meu Deus, a paz, dando, meu Deus, a alegria do Teu Espírito Santo, e também, meu Deus, a cura, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque somente de Tuas mãos, ó Deus, é que possamos alcançar a nossa bênção, é que possamos alcançar, meu Deus, a Tua misericórdia infinita, ó Deus de amor, ó Deus de bondade. Aí está, meu Deus, a Tua igreja, meu Pai, a suplicar de Tuas mãos por um milagre, por uma bênção, por uma vitória em sua vida, meu Deus, por uma porta aberta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque nós cremos em Ti, nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos, ó Pai, na Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mais uma vez estamos, ó Deus, a pedir o perdão dos nossos pecados, a pedir, meu Deus, o perdão das nossas falhas, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver na Tua presença, com o coração voltado a Ti, com o coração sincero diante do Senhor, andando, meu Deus, no Teu caminho, ó meu Deus, vivendo na Tua presença, em espírito e em verdade, meu Pai, porque sabemos, ó Deus, que somente agradará a Ti, ó Senhor, aqueles que guardarem a Tua palavra, aqueles que viverem, meu Deus, em santidade, em espírito e em verdade, assim como o Senhor ensinou aos Seus apóstolos há mais de 2000 anos atrás, ó Deus poderoso, e esta graça chegou até nós. Por isso, meu Deus, devemos, ó Pai, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, Senhor, abrir a nossa alma, o nosso espírito, para alcançar
está estendida em nossas vidas. Senhor da minha alma, abra, Senhor, o meu entendimento nesta noite, para orar, meu Deus, a Ti. Põe palavras em minha boca, Senhor, ó meu Deus, para clamar de Tuas mãos a bênção, para clamar de Tuas mãos a vitória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu creio, meu Deus, na Tua bênção, eu creio, meu Deus, na Tua infinita misericórdia, e sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos, ó meu Deus, com esse fôlego de vida, enquanto estivermos com os olhos abertos nesta terra, ainda há uma oportunidade, a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, da nossa falha, ó meu Deus, a oportunidade de se humilhar perante o Senhor nosso Deus. Assim nós acreditamos, ó Pai, assim nós cremos, ó Deus, que as Tuas mãos estão estendidas sobre a terra, porque, meu Deus poderoso, ó meu Deus, o Espírito Santo em nossa vida é o selo da promessa do Senhor. Todos, meu Deus, devem ter o Espírito Santo para alcançar naquele dia, meu Pai, a coroa de vida eterna. Sabemos, ó Deus, que estamos, ó Pai, neste caminho estreito, nesta porta apertada, aonde, meu Deus, muitos, ó Pai, têm negado a seguir, porque tem que pisar em espinhos, tem que pisar em abrolhos, tem, meu Deus, que pisar, meu Pai, ó Deus poderoso, tem misericórdia, tenha compaixão de cada um, Senhor, e ajuda a vencer esta barreira, porque lá do outro lado, meu Pai, ali está o Senhor Jesus Cristo, com as mãos estendidas, aleluia, ali aguardando meus irmãos, aguardando as minhas irmãs, aguardando, meu Deus, a nossa chegada, para trocar a nossa cruz, aleluia, para trocar, meu Deus, a nossa cruz, Senhor, pela coroa de vida eterna. Eu te peço nesta hora, Senhor, vem abrir os corações de cada um nesta noite, dos meus irmãos presentes, dos irmãos internautas, aqueles que creem em Deus, aqueles que aguardam a resposta divina do Senhor. Venha nesta noite, ó Pai, dai a bênção, dai a vitória, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Abra as comportas do céu, Senhor, derrama do azeite santo, o azeite, meu Pai, que tem o poder da cura, o azeite que tem o poder da libertação, o azeite que tem o poder da união na família. Oh meu Deus poderoso, confirma, Senhor, agora, confirma esta bênção a cada um, meu Deus, que deseja alcançar de Tuas mãos, oh Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, confirma, oh Deus, em nome de Jesus, dando força, Senhor, para que possamos santificar, ó meu Deus, os nossos ouvidos, para que possamos santificar, ó meu Deus, a nossa boca, para que não venha sair palavra torpe, ó Deus poderoso, venha santificar os nossos olhos, para que possamos enxergar somente as coisas dos altos céus, porque diz a Tua palavra, Senhor, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós cremos, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem, ó Deus, a paz, a alegria, para dar a cada coração, aleluia, que vive na Tua presença, em espírito e em verdade, porque uma grande maioria, Senhor, nos dias de hoje, ó Pai,
estão com o pé dentro, outro fora. A grande maioria, Senhor, estão vivendo de qualquer maneira na Tua presença. E nós sabemos, ó Deus, que para um dia alcançar a coroa de vida eterna, temos que viver como viviam os Teus servos, ó Deus poderoso, como viviam os apóstolos no passado, como viviam os profetas, Senhor. Temos que viver nos dias de hoje. Sabemos que não é fácil, sabemos, ó Deus, que não é fácil, mas cremos, ó Pai, que as Tuas mãos estão estendidas em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem nos guiado, ó Deus poderoso, tem, Senhor, nos fortalecido para estar, meu Deus, buscando, orando, clamando pela Tua infinita misericórdia. Deus poderoso, venha usar, meu Pai, a Tua misericórdia em nossas vidas. Venha, Senhor, abrir o nosso entendimento para entender qual é a Tua vontade para conosco, porque sabemos, ó Pai, que a qualquer momento, Senhor, vai abrir, ó Deus, os céus, aleluia, e o Senhor Jesus, aleluia, vai descer, ó Pai, dos altos céus para arrebatar uma igreja, para arrebatar um povo especial, um povo de boas obras, um povo zeloso, que zela pela Tua palavra. Põe as Tuas mãos agora, confirma, Senhor, a bênção, confirma, meu Deus, a vitória, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Um pouquinho cansado, né? Só Jesus. Mas a bênção de Deus será derramada em nossa vida. Aleluia. Nós vamos cantar alguns corinhos. Vamos louvar a Deus. Eu creio, meus irmãos, que cada um de nós estamos aqui nesta noite porque Deus nos trouxe aqui. O Espírito de Deus te ajudou você a chegar aqui. Amém? E se você está aqui nesta noite, Deus tem a bênção para cada um aqui, meus irmãos, para dar na sua vida, no seu lar, na sua família. Não espera do pastor. O pastor não pode fazer nada por você a não ser clamar a Deus. Não espera a bênção das mãos do pastor, porque o pastor não tem condições de dar bênção a ninguém. Mas sim, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas. Ele prometeu estar conosco. Amém? E eu creio que Jesus está aqui nesta noite. Eu acredito que as mãos de Deus já estão estendidas neste lugar. Se você acreditar, a bênção de Deus vai contigo para a sua casa hoje, em nome do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus? Glória a Deus. Cante assim: Jesus convida para com Ele viajar, uma viagem que eu não posso, viagem longa, é muito longa, mas é Jesus. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui, morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho Ele mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Fé mais fé,
Uma coisa estou sentindo, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia no Senhor. Não te desanime com a sua cruz, porque tu precisa. Conta pra Jesus. Porque tu precisa. Conta pra Jesus. Vai abalar o mundo, vai abalar. Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Cristo descendo, céus se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Cristo descendo, céus se abrindo, os anjos tocando, a igreja subindo. Vai abalar, o mundo vai. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que liberta, liberta, liberta. Eu tenho um amigo que liberta, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É o único amigo, meus irmãos, que o ser humano pode ter fielmente em sua vida. É o amigo chamado Jesus Cristo, que deu a sua própria vida lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Ele se entregou por sua causa, por minha causa. Ele se entregou, aleluia, para, meus irmãos, nos chamar de amigos, para salvar a nossa vida, para nos levar um dia para os céus. Estamos aqui nesta noite, meus irmãos, para falar de salvação em Cristo Jesus, o único mediador
entre Deus e o homem. O Deus, meus irmãos, que se fez carne, viveu junto, meus irmãos, com seres humanos nessa terra. E após, meus irmãos, ele ser morto, crucificado, castigado na cruz do Calvário até a morte, ali, meus irmãos, no terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é o maior livro já existido na face da terra. Em todo o globo terrestre não existe um livro maior do que a Bíblia. Por mais que o cientista fala, por mais que eles insistem em dizer algo contra a palavra de Deus, mas nós sabemos, conhecemos e vivemos a palavra do Senhor nosso Deus. Não existe um outro livro mais, meus irmãos, verdadeiro, puro, santo e salvador. Aleluia! Porque se você ler a Bíblia Sagrada, ela te dá vida. Ela te dá vida e vida com abundância. Amém? Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus. Glória a Deus. Que está, meus irmãos, aqui no livro de Romanos. Nós vamos ler, glória a Jesus, para meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Precisamos, meus irmãos, viver o dia de hoje como que se Cristo voltasse amanhã, porque não sabemos em qual momento deste dia, desta hora, desta semana, não sabemos, meus irmãos, o momento que seremos chamados para ir embora desta terra. Sabemos, meus irmãos, que todo ser humano está sujeito à morte, e depois disso se apresentará no juízo de Deus. Oh, glórias a Deus! Quem já ouviu falar do juízo de Deus? Quem já ouviu falar do juízo final? Oh, glória a Deus! O juízo final, meus irmãos, ele está para acontecer. Muitos não percebem o que está havendo no mundo, as guerras, rumores de guerra, enchente em vários lugares, destruindo cidades, casas, matando pessoas, doenças, terrivelmente neste mundo. Então nós temos que acreditar que são sinais que Jesus diz aos apóstolos. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus: quando será o fim de todas as coisas, Senhor? Aí Jesus disse para eles, Jesus falou que nos últimos dias ia acontecer muita guerra, rumores de guerra, fome, peste, matança, doenças, teria tudo isso, e nós já temos visto tudo isso. Irmãos, a qualquer momento pode acontecer a vinda súbita de Jesus nessa terra. Qualquer momento. Nós não devemos esperar Ele só aqui dentro da igreja, não, mas lá dentro da sua casa, a sua vida, como você vive dentro da sua casa, lá no seu trabalho, os seus pensamentos, o seu olhar, o seu ouvir, o seu andar, o seu caminhar. Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que existe 7 Espíritos de Deus na sua presença, que Ele examina todos os seres humanos da terra, todos, nenhum escapa. Pode estar lá na Atlanta, lá no gelo, lá onde não há ninguém. Aleluia! O Espírito de Deus está lá, irmão. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. E nós temos que acreditar que a qualquer momento Ele vai aparecer nas nuvens e arrebatar um povo.
Quem é este povo que vai para os céus? Quando se fala em céus, as pessoas ficam meio meus irmãos, meio atemorizado, meio meus irmãos encabulado. Mas como pode ir para o céu? Se o céu é lugar de pessoas santas, pessoas que vivem em santidade, como pode ir para os céus? Mas Jesus, meus irmãos, desceu aqui na terra. Ele, meus irmãos, que vivia nos céus, com os anjos, com Deus, com o Espírito Santo, ele desceu aqui na terra e se formou carne, dada pelo Espírito Santo, e viveu como nós vivemos. Se você não acredita, as mesmas dores que nós sentimos em nossa pele, em nossa carne, os mesmos sentimentos, ele sentiu também. Jesus sentiu, meus irmãos, fome. Jesus chorou. Jesus sentiu sono, porque ele dormiu na polpa de um barco. Jesus, meus irmãos, sentiu as mesmas paixões que o ser humano sente. Ele deixou, meus irmãos, o seu lar nos céus, pelo amor à sua vida. Mas como, meus irmãos, nos dias de hoje, como está difícil das pessoas se entregarem a Deus de corpo e alma e espírito. Mas aí alguém diz, mas confie, tantas igrejas, tantos crentes na terra, mas estão preparados para subir? Estão, meus irmãos, com o coração puro, voltado para Deus? Ou está com um pé dentro e o outro fora? Como que está a nossa vida com Deus? Se Deus pedir a sua alma hoje, você já sabe para onde você vai? Sabe, minhas irmãs? Sabe, irmãos internauta, para onde você vai se Deus te pedir a sua alma hoje? É essa convicção que Deus quer que você tenha. A igreja foi feita para isso, irmãos, para mostrar para o mundo o caminho que deve andar, que deve permanecer, viver em espírito diante do Senhor. Mas o que nós vemos nessas maioria das igrejas, não estou generalizando, não é todos, mas está, meus irmãos, com as portas abertas. O pecado, meus irmãos, se expandiu lá dentro. Pastores que sobem no altar, levam suas esposas parecendo uma Jezabel, com as unhas pintadas, olhos, meus irmãos, pintados, bocas pintadas, cabelos cortados. O problema é eles dizer ser crente. Crente tem que ser diferente, irmãos. Verdade, meu Deus, aleluia. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu uso essa roupa transparente. Não é crente, não. Ah, pastor, eu sou crente, mas eu corto a ponta do meu cabelo. Não, não é crente, não. Não, mas eu canto lá no conjunto, eu faço. Não. Não adianta que não consegue enganar a Deus. Ser crente tem que ser diferente. Malaquias foi claro. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. É diferente, irmão. É diferente no seu vestuário, é diferente na sua visão, é diferente. Você tem que viver, minhas irmãs, meus irmãos, uma pessoa diferente das coisas do mundo. Não podemos estar participando das coisas do mundo e das coisas de Deus. Temos que ser diferentes. Mas isso é para aqueles que querem ir para os céus. Para quem quer ir para o céu, irmão. Eu não estou falando de quem vai viver nesta terra, vai ficar por aqui. Não, não, não. Eu estou falando daqueles que querem um dia ir para os céus. Tem que mudar a vida. Tem que ser, meus irmãos, fazer como Nicodemos, nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos foi ter de noite com o Senhor, porque ele era mestre de Israel. Era mestre, era conhecedor da palavra.
mas não entendia sobre salvação. Senhor Jesus, o que devo fazer para alcançar minha salvação? É simples, Nicodemo, tem que nascer de novo. Aí ele disse para Jesus: mas Senhor, é possível eu entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Olha a ignorância. Não, Nicodemos, não é isso não. Tu é mestre de Israel e não sabe o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito, ser uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma nova vida, meus irmãos. Viver a salvação em Cristo aqui nesta terra é uma nova vida. Tem que nascer de novo. Quem nasce de novo, ele abandona as coisas do mundo. Quem nasce de novo, meus irmãos, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é clara que nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que não podemos pecar contra Deus. Não podemos, meus irmãos, olhar com desejo nas coisas do mundo, porque nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo em nossa vida. Amém? Oh Jesus. Deixa eu ler a palavra de Deus para pregar, eu já estou pregando, né? Vamos ler Romanos 8. Romanos capítulo 8. Quem tem a Bíblia, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Romanos 8. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Glórias a Deus. Capítulo 8, verso 1 a seguir. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas as que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz em Cristo Jesus. Amém? Pode assentar e louvar a Deus. Aleluia. Por favor, meu papiado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Palavra de Deus, meus irmãos, ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é considerada como uma espada de dois gumes, que tem poder de cortar a carne do ser humano, os nervos, ali, meus irmãos, atravessar os ossos. Ela é poderosa, e atingir, meus irmãos, o coração do homem.
E quando, meus irmãos, a palavra do Senhor atinge o coração do ser humano, há uma transformação radical na vida da pessoa. Glória a Deus. Não existe, meus irmãos, alguém dizer que aceitou, que é, meus irmãos, um servo de Deus, é alguém que está preparando para ir morar nos céus, sem um novo nascimento em Cristo Jesus. E sabemos que é muito fácil nós conhecermos quem é e quem não é. Aleluia, oh glória a Deus. É fácil de nós sabermos, meus irmãos. Às vezes eu estou, meus irmãos, nas minhas viagens por aí começo a conversar com alguém, aí aquele alguém, meus irmãos, vem me dizer que ele é um servo de Deus, canta na igreja, mas quando dá, meus irmãos, ali umas 2, 3 horinhas mais tarde, aparece ele lá de bermudona, aparece, meus irmãos, ele lá sem camisa, falando de futebol, falando das coisas do mundo, quando a Bíblia, meus irmãos, nos diz que se nós amar as coisas do mundo, somos inimigos de Deus. Glória a Deus, aleluia. O homem e a mulher, meus irmãos, que tem o conhecimento da verdade em seu coração, de um dia ir morar na mansão celestial, ele, meus irmãos, tem que estar separado das coisas do mundo. Ele não pode, meus irmãos, servir a 2 senhores, porque ele há de odiar a um e amar o outro. Então não podemos ter 2 senhores em nossa vida. Ou nós vivemos em espírito, em verdade, diante do Senhor, ou nós seremos condenados com o mundo naquele dia. E quando se fala, meus irmãos, em condenação, se fala, meus irmãos, em sofrimento de dores, meus irmãos, que nunca mais terão fim. Quando se fala, meus irmãos, em condenação, fala, meus irmãos, em sofrimento, não só do corpo, mas também da alma, do espírito, porque somos, meus irmãos, corpo, alma e espírito. Nós temos, meus irmãos, em nossa vida, corpo, alma e espírito. E sabemos, meus irmãos, que o espírito, ele sabe que ele tem que voltar para Deus. Aleluia, Jesus. O espírito sabe, o espírito entende. Se você está aqui nesta igreja, aqui nesta noite, é porque o teu espírito tem sede de um dia ir para os céus, tem sede de viver a eternidade no céu com o nosso Deus. Mas a carne, meus irmãos, é uma matéria que ela vem do pó da terra, e ela há de voltar para o pó da terra. Todos, meus irmãos, que morrem, o corpo é sepultado, mas o espírito, ele permanece vivo. Ele apenas saiu daquele corpo na hora, meus irmãos, que Deus determinou. Nós vamos ter que sair deste corpo e deixá-lo ele aqui. Mas sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos revela que o mar naquele dia terá que dar conta dos mortos que neles haviam. Pessoas que morreram no mar, pessoas, meus irmãos, que desapareceram no mar, que foi engolido por peixes, que virou, meus irmãos, cinzas, que se acabou. Mas pastor, não existe mais. Mas o mar, as águas, quando Jesus, meus irmãos, quando Deus descer no seu trono para o julgamento do juízo final,
Ele vai ordenar as águas do oceano e elas vão ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus, aleluia. A natureza, meus irmãos, vai ouvir a voz de Deus. E ela terá que dar conta dos mortos que nela havia. Os corpos que morreram no mar, meus irmãos, vão ter que suscitar por completo, sem faltar uma unha. Nada poderá faltar, para que o Espírito volte, entra no corpo, e o corpo, meus irmãos, com a alma, o Espírito, vai diante de Deus para o julgamento do juízo final. Verdade, meu Deus. Sabemos, meus irmãos, que desde a criação da terra, do homem, ninguém vai escapar do juízo final. Seja ele rico, seja ele pobre, negro, branco, não importa. Naquele dia, meus irmãos, a terra vai ser chamada por Deus, e Deus vai dar a ordem para que a terra dê conta dos mortos que nela havia. A Bíblia diz, meus irmãos, que todo ser humano que já pisou o pé nessa terra, ele vai ter que comparecer no julgamento do juízo final. Desde Adão, o primeiro homem, desde Eva, a primeira mulher, até o último que vai nascer e que ainda vai morrer. Aleluia. Vai ter, meus irmãos, que comparecer diante do julgamento para ser julgado, cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Seremos julgados, meus irmãos, por aquilo que praticamos. Ai, pastor, mas eu pratiquei tanta coisa errada, mas hoje eu sou um servo de Deus, eu aceitei Jesus como Salvador. Se você se entregou a Deus de corpo e alma e espírito, se você se entregou a Cristo, a sua vida, a sua alma, a sua carne, de corpo, alma e espírito diante de Deus, os seus pecados foram apagados. Mas se não se arrependeu, se não se entregou a Cristo de corpo e alma e espírito, será chamado no dia do julgamento, do juízo final. E ali, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que vai ter ali como que uma tela, vai passar a vida de cada um de nós. Cada um, meus irmãos, que viveu nesta terra, vai passar a vida dele. Sabemos que muitos, meus irmãos, vai gritar desesperado, vai chorar, vai clamar em alta voz, para que Deus não deixe passar aquele momento, naquelas escuras, naquele erro, naquele pecado, naquela vida de miséria que vivia. Mas não vai ter jeito, o mundo inteiro vai ver. Mas aqueles, meus irmãos, que viveram em espírito e em verdade diante de Deus, aceitaram a Jesus como Salvador da tua alma, creram no poder de Deus, viveu a sã doutrina, a palavra do Senhor nessa terra, ele será, meus irmãos, levado para a mansão celestial. Duas palavras, meus irmãos, poderemos ouvir naquele dia, e é nós que escolhemos. É você que escolhe, é eu que escolho. Aonde eu quero viver a eternidade da minha alma, do meu espírito, da minha vida? Aonde você quer viver a tua eternidade? É você que escolhe. É nós que escolhemos. Porque naquele dia, meus irmãos, poderemos ouvir sair da boca do Senhor Jesus Cristo: apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno. Ali vai começar um grande desespero na vida da pessoa. Ali, meus irmãos, vai começar o sofrimento. E eu tenho dito isso, que os primeiros 3 minutos no abismo, no lago de fogo, não vai ser, meus irmãos, desespero da temperatura de mais de 2.000 graus que vai estar lá, não.
Mas vai ser de uma palavra como esta, que deixaram de dar atenção sobre ela, deixaram de acreditar nesta palavra. Quando os meus irmãos tampavam os ouvidos, fechavam os seus olhos para não entender que tudo isso era verdade, que tudo isso, meus irmãos, era vontade de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas a coisa mais maravilhosa, meus irmãos, que eu tenho chorado todo dia, para que Deus tenha pena da minha alma, do meu espírito, e ouvir naquele dia Ele dizer para mim, aleluia: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Coisa linda, Deus. Jesus. Deus preparou algo no céu para você, minhas irmãs, meus irmãos, desde a fundação do mundo. Tudo está preparado para nós viver a eternidade com Deus. Oh, glórias a Deus. Às vezes eu paro, meus irmãos, eu começo a meditar, meu Deus, que coisa maravilhosa é quando chegarmos ali e começar a ver, meus irmãos, os profetas Elias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, aleluia, Glória a Deus. Aleluia. Moisés, meus irmãos, o homem que tinha uma intimidade com Deus maior, aleluia. Oricanda, alabasturianta. Deus, aleluia. A intimidade que Moisés tinha com Deus, meus irmãos, era grande, porque Deus, meus irmãos, não falava com ele em sonhos, não. Quando Deus queria falar com Moisés, ele descia sua cabeça nas nuvens e falava frente a frente com ele. Oh, Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Coisa linda, Jesus. E Moisés tinha uma certeza muito grande da sua salvação, irmão. Porque quando foi, meus irmãos, para ele levar o povo ao deserto, ele pediu para Deus: Senhor, o Senhor vai conosco na frente. E Deus disse para Moisés: Moisés, não, eu vou mandar um anjo ir na frente, cuidando de todos vocês. Aí Moisés replicou, meus irmãos, e disse para Deus: se o Senhor não for, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Aleluia. Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, aleluia. Que certeza, meus irmãos, que ele tinha, que o nome dele estava escrito no céu, no livro da vida. E Deus ouviu ele. Deus foi, meus irmãos, na frente e cuidou, meus irmãos, do povo. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que lá o deserto de dia era muito quente, chegava a 70, 72 graus de temperatura. E para que eles não morressem queimados, meus irmãos, pelo calor, pelo sol, pela temperatura, Deus mandava uma nuvem de sombra sobre a multidão de israelitas, aleluia. E eles caminhavam na sombra e não se queimavam. Que Deus tremendo, aleluia. E diz a história, meus irmãos, que à noite, depois, meus irmãos, da meia-noite, a temperatura caía e ia, meus irmãos, para alguns graus abaixo de zero, aleluia. E era muito frio, meus irmãos, era congelante. E diz a Bíblia que Deus, meus irmãos, mandava uma coluna de fogo no meio deles e aquecia eles à noite. É o amor de Deus para com o ser humano, meus irmãos. E muitas das vezes nós não queremos entender o amor de Deus para nos salvar a nossa alma. Muitas das vezes não queremos, meus irmãos, compreender que Ele ama você. Não importa o que você está vivendo, o que você praticou, o que pratica, o que Ele quer é um novo nascimento a partir de hoje. É o que Ele quer, meus irmãos. Ele quer salvar a tua alma. O desejo de Deus é que o mundo todo se arrependa dos seus maus caminhos.
caminho. Ezequiel, meus irmãos, ele foi puro nas suas palavras. Ezequiel 18, verso 20: a alma que pecar, esta morrerá. Mas diz, meus irmãos, o versículo adiante: mas aquele que se converter dos seus maus caminhos, deixar as suas vaidades, o seu pecado, os seus desejos carnais, se arrepender do seu mau caminho e se entregar a Deus de corpo e alma e espírito, aí então Deus vai apagar os seus pecados. Diz a história, meus irmãos, que o pecado daquele que se arrepende de coração a Deus é lançado, meus irmãos, na profundeza do abismo, para o esquecimento. Aleluia! Que coisa tremenda! Deus ama o ser humano mais do que tudo neste mundo, irmãos. E Deus está conosco desde a fundação, desde o primeiro homem. Deus está conosco, nos guardando, tentando mudar a nossa mente, o nosso coração, a nossa natureza. Como é dura a natureza do homem e da mulher nesta terra. Como é terrível, meus irmãos, a nossa natureza, que não acredita, meus irmãos, na graça, no poder, na misericórdia de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor nesta noite: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne é fazer a sua própria vontade. Andar segundo a carne é você ir diante do espelho e modificar a sua fisionomia. Andar segundo a carne é você buscar somente os desejos, prazeres deste mundo. Mas, meus irmãos, andar segundo o Espírito é viver um desejo de um dia ir para os céus. É viver um desejo, meus irmãos, de chegar lá e ver as mãos ensanguentadas de Jesus, porque diz a palavra do Senhor que todos os cortes no corpo dele, o transpassar da lança no seu seio, ali, meus irmãos, os pregos que foram pregados em seus pés, nenhum desses sinais vai ter mais, mas o das mãos vai estar lá para você saber. Aleluia. Quem é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, que desceu aqui para salvar a tua alma. Foi pago um preço muito alto, meus irmãos. Por isso nós devemos cuidar da nossa vida nesta terra. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Porque a lei do pecado, ou que seja, a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. No momento que você aceita Jesus como Salvador, se entrega a Ele de corpo e alma, você está livre do pecado e da morte. Pastor, não morre mais? Morre a carne, mas o Espírito não morre mais. O Espírito vai viver para a eternidade com Ele. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, irmão, tem vontade de louvar a Deus. Lá dentro da sua casa você fica louvando a Deus. Quem anda segundo o Espírito, irmãos, sente vontade de dar glórias a Deus. Ele sente vontade que Jesus volte hoje para levar ele para os céus. Glória a Deus. Quem anda segundo o Espírito, meus irmãos, ele ama mais o seu próximo como a si mesmo. Quem anda segundo o Espírito, ele sabe a roupa que ele tem que se vestir, ele sabe a maneira que ele tem que andar, ele sabe aonde ele pode pisar a planta dos seus pés.
Ele sabe, irmãos. Glória a Deus. Sabe. Quem anda segundo o Espírito, ele conhece a vida da salvação em Cristo Jesus. Ele sabe, ela sabe. Oh, glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem inclina para a carne, meus irmãos, vai morrer na condenação eterna. É assim, meus irmãos. Não é minha vontade, não é eu que quero pregar isso. Eu nem meditei pregar, meus irmãos, Romanos 8 nesta noite. Não, eu abri a Bíblia aqui, Deus deu esta palavra, e é Deus que fala nesta noite, para que você cuide da sua vida, para que você cuide, zele da sua vida. Temos que zelar, meus irmãos, do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso deitar, do nosso levantar. Temos que zelar da nossa vida, aleluia. Temos que cuidar da nossa carne. A nossa carne, meus irmãos, um dia ela vai, meus irmãos, se apresentar diante de Deus, e vai ter, meus irmãos, uma grande transformação, porque diz, meus irmãos Tessalonicenses, que naquele dia os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho, transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Glória a Deus. Já parou para meditar, irmão? Glória a Jesus. Que a sua consciência, você nunca perde ela. Desde o dia que você nasceu de sua mãe, você adquiriu uma consciência. Você tem uma consciência. Nós temos uma consciência que ela sabe, meus irmãos, tudo o que é bom, o que é ruim. E sabemos na hora que fechar os nossos olhos aqui nesta terra, ela, meus irmãos, sabe que ela está partindo, que ela está indo embora. Porque, meus irmãos, a consciência não morre, o Espírito vive para sempre. O nosso Espírito veio de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele formou um boneco. Ali, meus irmãos, deu o nome de Adão. Até ali não tinha vida, mas quando Ele soprou nas narinas de Adão, o Espírito, meus irmãos, entra em Adão, e Adão é criado, meus irmãos, por Deus, corpo, alma e espírito. Oh, glórias a Deus, aleluia. É tão simples do ser humano entender, meus irmãos. É tão simples dos irmãos internautas entender isso. Não é difícil. E tudo, meus irmãos, precisamos viver para Ele. Quanto mais nós vivermos para Deus, mais chance de salvação nós vamos ter. Quanto mais, meus irmãos, nós santificarmos os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nossa mente, o nosso intelecto, para que só venha receber coisas boas dos céus. Aleluia, Jesus. Aí então, meus irmãos, teremos a certeza, a convicção de um dia ir morar nos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se quisermos ser amigos de Deus, temos que viver desta maneira, uma vida santificada nesta terra, a qual Jesus viveu para provar para todos que é possível viver nesta terra como ser humano, mas naquele dia subir como anjos de Deus para os céus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, Deus abençoe a todos, Deus guarda a todos os irmãos, que a bênção de Deus reine no seu coração, no seu lar, na sua casa, na sua família, que a bênção, a paz, a alegria do Espírito Santo venha reinar em seus corações. Amém.
Vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia, meus irmãos, que Ele tem nos dado, para nós estarmos na Sua presença, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, orar e agradecer ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Deus te guarda, Deus livra, em nome de Jesus. Palmas para Jesus.